Fala moçada de Física para o Vestibular, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Taldo Carlos e este é meu canal criado especialmente para você, estudante de ensino médio e também para aqueles que estão se preparando para os principais vestibulares. No final da aula, se você tiver dúvidas sobre o conteúdo aqui apresentado ou quiser fazer sugestões de novos temas que gostaria de ver por aqui publicado, deixe seus comentários que eu retorno sempre que possível. Moçada, outra coisa, se inscreve no canal, deixe seu like no vídeo e também não se esqueça de clicar no sininho para receber notificações de novos vídeos. Estou sempre postando material por aqui. Vamos à aula de hoje. Muito bem, moçada, na aula de hoje, termologia, calorimetria, segunda parte, mudanças de estado. Um assunto extremamente importante, cai bastante no vestibular. As mudanças de estado serão tratadas também em duas aulas. Uma primeira aula, que é essa aula de hoje, onde a gente leva em conta mais o efeito da calorimetria, do aquecimento, da mudança de estado, sem se preocupar com variações de pressão, com variações de temperatura, volume, algumas características fundamentais que ocorrem na mudança de estado. Para essa aula, a gente vai levar em consideração mudança de estado principalmente da água, a pressão atmosférica normal. Depois, mais na frente, teremos uma aula em que a gente analisa cada mudança de estado de uma forma mais detalhada. Muito bem, quais são os estados da matéria? Muito bem, os estados da matéria são os estados sólido, líquido e gasoso. Levaremos em consideração também aqui somente esses três estados, não vamos falar do plasmático. Detalhe importante, estado sólido. Vamos mais uma vez recorrer à água como substância de referência, uma vez que a gente encontra a água nos três estados da matéria de maneira facilmente gelo, água líquida e vapor. Muito bem. O que é o estado sólido da matéria? É essa composição química que você verifica no dia a dia, onde você tem a substância com um formato geométrico bem definido, rígida, e aí as moléculas que compõem o estado sólido são moléculas que têm uma força atrativa muito grande entre elas, o que mantém esse estado coeso, que é o chamado sólido. O estado líquido de uma mesma matéria é um estado em que você forneceu calor para a substância, ela mudou o estado físico, passou para o estado líquido, e aí você tem um distanciamento maior entre as moléculas, ou seja, a força atrativa gravitacional entre elas é menor, ela ganha o poder de escoamento, ela pode se escoar facilmente, e aí, é claro, para você poder trabalhar com um líquido, você já precisa de um recipiente para poder ter um volume bem definido e uma massa bem definida, que constitui normalmente o próprio volume do recipiente. E aí nós temos o estado gasoso, que é aquele estado em que você, ao dar energia, você rompe definitivamente as ligações entre as moléculas que compõem o material. Essas moléculas ganham um alto grau de agitação molecular, são independentes, a força gravitacional atrativa entre elas é pequena, e elas têm uma característica bastante interessante, que é a de ocupar o espaço que lhe é oferecido. Ou seja, se você pega um ambiente como essa sala, você eventualmente solta um gás qualquer aqui, esse gás provavelmente ele vai se espalhar por todo o ambiente. Então, o estado gasoso é aquele estado em que as moléculas têm um alto grau de liberdade, baixa força atrativa, são compressíveis e ocupam o volume que lhe é oferecido. Essa é uma característica interessante dos gases e nós vamos ter um capítulo também especial para estudar somente os gases. Muito bem, para essa aula de hoje o que vai nos interessar é a passagem de um determinado estado físico para outro, por exemplo, sólido para líquido. Nós temos um nome para essa mudança de estado físico. Ou seja, quando você pega um sólido e passa para o estado líquido, você tem uma coisa chamada fusão. Se você passar um líquido para o estado gasoso, você tem a vaporização. Vaporização também pode ser ebulição. Na próxima aula sobre mudanças de estado, vamos ver a diferença entre as duas. Essa passagem do estado sólido para o estado gasoso, pelos dois processos,
é um processo que a gente chama de processo direto. Se você, eventualmente, tem uma substância no estado gasoso e quer passar para o estado líquido, você vai fazer uma liquefação. Repare, você está liquidofazendo. Então, vem do gasoso para o líquido, liquidofazendo, liquefação. Esse processo também pode ser chamado de condensação. Também veremos a diferença entre os dois na próxima aula sobre mudanças de estado. É possível também passar do estado líquido para o estado sólido, você vai ter uma solidificação. Solidificação é o nome da passagem do líquido para o sólido. E aí nós podemos ter também a passagem direta do estado sólido para o estado gasoso, que é chamado de sublimação direta. Sublimação direta, passagem do sólido para o gasoso diretamente, por exemplo, a naftalina. E aí nós temos a passagem do gasoso também para o estado sólido, que também é uma sublimação, só que nesse caso é uma sublimação inversa. Repare, como eu disse agora há pouco, daqui para lá você tem uma relação direta, na volta você tem uma relação inversa. Esses são os 3 estados da matéria e esses são os nomes que se dá para cada passagem de um estado para o outro. É importante guardar isso. Uma outra coisa importante que nós vamos fazer aqui, considerar nessa matéria de mudança de estado na calorimetria, é que nós vamos trabalhar com substâncias puras, por exemplo, como a água. As substâncias puras, elas têm uma característica muito importante nos processos de fusão e vaporização. Ou seja, o processo de fusão, processo de vaporização ou qualquer um desses processos de mudança de estado ocorrem a temperaturas constantes. E aí você tem na química algumas substâncias que são eutéticas ou azeotrópicas. Por exemplo, tem substâncias eutéticas em que o ponto de fusão é constante, mas não o é o ponto de ebulição. E as misturas azeotrópicas que têm ponto de ebulição constante, mas não o tem no ponto de fusão. A água é uma substância pura, uma vez que ela tem qualquer um desses processos a temperatura constante, isso vai ser fundamental. Então, o que estaremos falando aqui, estamos levando em consideração, por enquanto, substâncias puras como a água. Poderíamos citar como exemplo de uma substância eutética, por exemplo, a liga de estanho com chumbo, que tem ponto de fusão constante. Já uma mistura de álcool 96%, 4% de água, já é uma mistura azeotrópica, ou seja, ponto de ebulição a temperatura constante. Uma outra coisa extremamente importante nas mudanças de estado é entender que, para você fazer a mudança de estado físico, por exemplo, um processo de fusão ou um processo de vaporização, você vai ter que dar para a substância calor, ou seja, tem que injetar calor na substância para isso acontecer. Só que, para substâncias puras, acontece algo muito especial e isso é o que diferencia uma das equações que vimos na aula passada, que foi a equação do Kimacete, com a equação que nós vamos ver hoje, que é sobre mudança de estado. Lembrando mais uma vez que se você tem uma substância qualquer no estado sólido, por exemplo, aqui você tem a visão macroscópica que dá aquela sensação de homogeneidade, já falamos disso em aulas anteriores, e aqui você tem a visão microscópica, onde você está enxergando os átomos ou moléculas que constituem esse material. E aí nós dissemos em aulas anteriores que essas moléculas elas não estão paradas, elas estão vibrando. E isso era a famosa agitação molecular, que inclusive falamos de uma medida que avalia esse grau de agitação molecular, que é a temperatura. E aí, uma coisa que fizemos na aula passada foi o quê? Dar calor para essa substância. E quando você dá calor para essa substância, o que acontece? O grau de agitação molecular pode aumentar. Na aula passada, nós vimos em calorimetria um calor especial que, a partir de agora, a gente chama de calor sensível. Calor sensível é aquele que você fornece para a substância e ele muda a agitação molecular das partículas, ou seja, aumentava ou diminuía, se você tirar calor, o grau de agitação molecular. Esse calor, a partir de hoje, a gente chama ele de calor sensível. E a equação dele, que você viu na aula passada em calorimetria, é a equação do Kimacete,
E aí nós tínhamos quantidade de calor injetada, a massa da substância, o C, que era o calor específico da substância, isso é uma característica do material, vezes a variação de temperatura. E aí nós temos, a partir de hoje, a definição de um outro tipo de calor, que a gente chama de, ou também chamado calor de transformação, mas muito comum também com o nome de calor latente. Moçada, um detalhe importante, o que é o calor latente? É calor do mesmo jeito, quantidade de calor em trânsito que você está fornecendo para a substância. Por exemplo, ela ligada lá na chama do fogão, está recebendo calor. O que acontece a partir de hoje é que o calor que muda a agitação molecular é chamado de calor sensível e o calor que vai transformar o estado físico, ele é chamado de calor latente. O que acontece no calor latente? Ele rompe ligações das moléculas, ou seja, esse calor ele vai ser útil para romper ligações entre as moléculas e não para aumentar o grau de agitação molecular. Tanto é que para as substâncias puras, como a água, por exemplo, enquanto o processo de fusão, ebulição, seja qual ele for, ela não muda a temperatura, por isso que é caracterizado como substância pura. Ou seja, o calor de transformação ou calor latente, ele rompe ligações das moléculas, mas ele não muda o grau de agitação molecular das moléculas. Ele está sendo utilizado para romper ligações. O calor sensível é aquele que você cede e ele está mudando o grau de agitação das moléculas, mas não rompe ligações. E aí, é claro, você tem substâncias que quando você dá calor, ele está fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, aumentando o grau de agitação molecular e rompendo ligações. Substâncias que têm essas características não são consideradas substâncias puras. Guarde isso, isso é fundamental. E aí nós vamos ter uma definição importante de uma constante que é a chamada latente de fusão, ou latente de vaporização, ou latente de liquefação, ou de solidificação, ou até mesmo de uma sublimação. Ou seja, essa aqui é uma constante que caracteriza a quantidade de calor necessária pela unidade de massa que você vai fundir, vai derreter ou vai vaporizar, por exemplo. Então, moçada, repare que eu estou deixando aqui esse espaço em branco porque eu posso ter a latente de qualquer um desses nomes, dependendo do que eu estou fazendo com a substância, se é uma fusão, se é uma vaporização, se é uma liquefação. E aí eu tenho o seguinte, o que é a latente de fusão, por exemplo? É a relação entre a quantidade de calor e a massa da substância. Ou seja, a latente é a quantidade de calor latente que você vai fornecer pela unidade de massa da substância. Essa é uma equação importante. Qual seria aqui a unidade da latente? A unidade de latente é a relação entre calor, que é caloria, por massa, que é grama, ou seja, calorias por grama. Por exemplo, fácil de entender, vamos supor que você tem aqui um bloco de gelo a uma temperatura, claro, abaixo de 0 graus Celsius. E aí você vai dar calor para essa substância para romper ligações do gelo e ele virar estado líquido. A latente de fusão do gelo, hoje ela é conhecida e nós sabemos, ela é de 80 calorias por grama. Qual o significado disso? Que cada grama de gelo para derreter precisa de 80 calorias. Essa é a chamada latente de fusão do gelo. Para a água, nós temos também a latente de vaporização. E a latente de vaporização da água é de aproximadamente 540 calorias por grama. Ou seja, cada grama de água líquida para poder vaporizar precisa de 540 calorias. Um detalhe importante sobre a latente é que ela é constante para cada tipo de material, a pressão normal. No caso aqui, estamos trabalhando com a pressão normal de 1 atmosfera. Essa equação, você pode passar a massa multiplicando, vai ficar que quantidade de calor é massa vezes a latente. É essa equação que eu vou utilizar nas mudanças de estado. Isso significa que em calorimetria, dependendo do estado físico da matéria e dependendo da quantidade de calor que você vai injetar, você pode ter fases em que a quantidade de calor aproveitada pela substância está sendo utilizada para mudar a temperatura,
Aí você tem a equação do Q macete, massa, calor específico, variação de temperatura. Isso é quantidade de calor. Quando você tem um processo de transformação qualquer de estado físico, a quantidade de calor muda para massa vezes a latente, que é uma constante de cada material. Então vejam que a quantidade de calor envolvida em termos de medida física é a mesma coisa. É calor do mesmo jeito, só que um é chamado de sensível, porque muda a temperatura, e o outro é chamado de latente, porque transforma o estado físico. Isso é importante, beleza? Muito bem, e não se esqueça de uma coisa, para você trabalhar com mudanças de estado nessa primeira parte da calorimetria, alguns fatores são importantes, considerado até inclusive como leis da termodinâmica, que é o seguinte: primeiro, durante o processo de mudança de estado, a temperatura permanece constante durante todo o processo. Ou seja, enquanto a última graminha de gelo não virar água, o calor aproveitado pela substância é para mudar o estado físico, que é o calor latente, a pressão atmosférica normal. Ok? Outro fator importante é que toda substância ela tem seu ponto de fusão e seu ponto de ebulição, e que são fatores somente da pressão. Isso é importante notar. E por último, devo destacar que a temperatura de fusão de uma substância é a mesma de solidificação, ou seja, você retira calor da substância, mas fusão, solidificação ocorrem à mesma temperatura para substâncias puras a pressão constante. E também a mesma coisa ocorre no processo de ebulição ou de liquefação, ou seja, a temperatura de ebulição e a temperatura de liquefação, ela é a mesma para substâncias de uma forma geral, ok? Muito bem, olha só, é muito comum você representar graficamente a mudança de temperatura de uma substância em função do tempo quando você aquece. Vamos pegar a água como referência, sabemos que a latente de fusão da água é de 80 calorias grama-grau Celsius e a latente de vaporização ela é 540 calorias gramas-grau Celsius. O calor específico da água líquida ele é de 1 caloria grama-grau Celsius. O calor específico do gelo, ele é de 0,5 calorias grama-grau Celsius. Falei disso na aula passada, que as substâncias nos seus diferentes estados físicos têm calores específicos diferentes. Por exemplo, o gelo, que é água no estado sólido, para poder aquecer de 1 grau Celsius, ele requer apenas 0,5 calorias aproximadamente. Então, o calor específico dele é menor do que o da água no estado líquido. O calor específico do vapor é por volta de 0,5 calorias gramas-grau Celsius também. Muito bem, vamos exemplificar aqui uma situação que é bem interessante, que é a seguinte. Sabendo desses dados da água nos 3 estados, eu quero saber o seguinte: qual é a quantidade de calor que eu tenho que ceder para uma massa de 50 gramas de gelo? Aqui eu tenho, então, gelo a temperatura de menos 20 graus Celsius e eu quero levar essa massa à temperatura de 130 graus Celsius. Bom, eu vou fazer a resolução desse exemplo e fazendo automaticamente o gráfico dessa substância desde menos 20 graus Celsius até 130 graus Celsius. Então, observe o seguinte. Para começar, nós temos gelo a menos 20 graus Celsius, ou seja, graficamente a temperatura dele em graus Celsius estaria aqui, menos 20. Primeira coisa que eu preciso levar o gelo de menos 20 até 0 graus Celsius, quando ele começa o processo de fusão. Nessa passagem aqui, ele continua gelo. E aí a temperatura dele vai subir de menos 20 para 0. Ou seja, eu preciso dar para ele um primeiro tipo de calor que é um calor sensível para ir de menos 20 até 0. Ou seja, menos 20 a 0 graus Celsius. Quando ele chega a 0 graus Celsius, por exemplo, nesse ponto aqui, eu tenho gelo a 0 graus Celsius. E aí começa o processo de quê? De fusão. O calor vai estar sendo aproveitado para romper ligações. Nesse momento, a temperatura não mais muda, ela permanece constante. O grau de agitação das moléculas permanece o mesmo, até terminar o processo. Então, eu tenho uma segunda quantidade de calor, que seria a quantidade de calor para poder fazer o processo de fusão. Chegando a esse ponto aqui, é extremamente importante notar que eu tenho H2O líquida a 0 graus Celsius. Ou seja, durante toda essa etapa, a água está derretendo.
Qualquer ponto aqui, você tem uma mistura de gelo mais H2O líquida entre esse extremo e esse do gráfico. Isso é importante notar. Aqui, calor latente de fusão. Quando derrete a última gramazinha de gelo, a temperatura volta a subir até atingir o quê? 100 graus Celsius. Nessa fase, o calor aproveitado pela substância está sendo utilizado para aquecer de 0 a 100, ou seja, eu preciso ceder uma terceira quantidade de calor, que é calor sensível de 0 a 100 graus Celsius. Chegando a 100 graus Celsius, o que acontece com a água? Começa a vaporizar. Vaporizar, você tem novamente a temperatura constante. O que eu tenho nesse ponto aqui? Eu tenho H2O líquida a 100 graus Celsius. Qualquer ponto aqui, aqui ou aqui, o que eu vou ter? Eu vou ter uma mistura de H2O líquida mais vapor. Quando chegar nesse ponto aqui, o que eu vou ter? Somente vapor. A que temperatura? 100 graus Celsius. Para isso, eu preciso dar novamente uma quantidade de calor chamada calor latente para poder fazer a ebulição da substância. E aí, como eu quero que ela vá até 130 graus Celsius, o que acontece a partir daqui? A temperatura volta a subir até chegar à temperatura de 130 graus Celsius. E aí, mais uma vez, eu preciso dar calor de que tipo? Mais quantidade de calor sensível para ir de 100 a 130 graus Celsius. Então, repare que para poder pegar um bloco de gelo e levar ao estado de vapor, eu tenho que aquecer durante todo esse tempo. O calor é o mesmo, energia em trânsito, porém, sensível, latente, sensível, latente, sensível. Agora você substitui tudo isso aqui e vai finalizar a conta. Aqui fica calor sensível, mc delta T, mais massa vezes a latente de fusão, mais massa, calor específico, variação de temperatura, para ir de 0 a 100, mais massa latente de ebulição, mais massa, calor específico, variação de temperatura. Daqui nós tiramos que a quantidade de calor necessária vai ser igual. Massa de gelo, 50. Calor específico do gelo, 0,5. Variação de temperatura do gelo, ele foi de menos 20 até 0. Então é 0 menos menos 20. O que vai dar isso? 20. Mais massa de gelo que vai fundir, 50. Latente de fusão do gelo, 80. Mais massa de gelo que derreteu virou água, 50. Agora é calor específico da água, 1. Variação de temperatura, ela vai de 0 até 100. Variou de 100. Mais massa de água, 50. Latente de ebulição, 540. Mais massa, 50. Calor específico do vapor, 0,5 vezes. Variação de temperatura, ele vai de 100 a 130. Então aqui vai 30 graus Celsius. Finalmente, fazendo as contas, você vai ter 0, mata, 2 vezes 5, 10 vezes 50, 500, mais 5 vezes 8, 40, com 2 zeros, 4.000, mais 5 com 3 zeros, 5.000, mais 50 vezes 540, 2 zeros no final, 5 vezes 4, 20, vão 2, 5 vezes 5, 25 e 2, 27, mais 0, com 0 cortou, 5 vezes 50, 250, vezes 3, 750. Aqui nós tiramos que a quantidade de calor total para você poder fazer esse aquecimento vai ser de 4.000, 9.000, 36.000, 37.250 calorias. Essa é a quantidade de calor que eu devo fornecer para 50 gramas de gelo ir de menos 20 até 130 graus Celsius. Isso é importante, cai no vestibular. Vamos a um segundo exemplo, esse também é um exemplo muito explorado, que é o seguinte. Vamos supor que você tem uma porção de gelo de massa 50 gramas, a temperatura de menos 30 graus Celsius, e aí você vai misturar esse gelo com água a temperatura de 50 graus Celsius, 200 gramas de água. Eu quero saber o seguinte, quando eu fizer a mistura desses dois, e estou levando em consideração que as trocas de calor é somente entre os dois, ou seja, o calorímetro aí vai ser ideal, esse tipo de exercício permite uma análise da seguinte maneira. Primeiro, a água vai ceder calor para o gelo. O que esse calor pode fazer? Elevar a temperatura do gelo de menos 30 até 0 e começar o processo de fusão.
Não se esqueça que a água vai perder calor para isso. E ela vai resfriar. Se ela resfriar e chegar a zero, pode acontecer uma situação curiosa. Ela leva o gelo de menos 30 até zero, começa o processo de fusão, mas não termina porque não tem mais calor. Os dois atingem a mesma temperatura de equilíbrio térmico a 0 graus Celsius. O que você vai ter nessa situação? Uma mistura de água e gelo, a 0 graus Celsius. Mas pode acontecer dela dar calor, o gelo chegar de menos 30 até zero, esse calor ainda é suficiente para derreter todo o gelo e o gelo ainda sobe a temperatura. Então você vai ter uma mistura no final só de água. E aí eu te pergunto, qual delas vai ocorrer? Você vai ter que fazer um cálculo da seguinte maneira. Parte por parte. Primeiro, vamos calcular a quantidade de calor que o gelo precisa para ir de menos 30 até zero e também para poder derreter completamente. Então, primeiramente, eu vou trabalhar com gelo. Primeiro, calor sensível para levar o gelo de menos 30 até zero, ou seja, a quantidade de calor vai ser igual massa de gelo 50, calor específico 0,5, variação de temperatura de 30 graus Celsius. Daqui você tira que a quantidade de calor Q1 para o gelo ir de menos 30 até zero é de 5 vezes 50, 250, vezes 3, 750 calorias. E eu vou calcular também quanto que o gelo precisa para poder derreter, ou seja, Q2 é massa vezes a latente de fusão, calor latente. Ou seja, a quantidade de calor Q2 vai ser a massa, que é de 50, vezes a latente, que é de 80. Daqui você tira que a quantidade de calor Q2 que o gelo precisa para poder derreter é de 4.000 calorias. Então, olha só, o gelo para poder ir até zero, 750, para derreter 4.000. Agora, eu vou calcular para a água quanto de calor que ela está disponível para poder perder até chegar a 0 graus Celsius, para poder comparar esses calores. Nesse caso, é calor sensível, massa, calor específico, variação de temperatura. Daqui nós tiramos que a quantidade de calor vai ser igual massa de água, 200, calor específico da água, 1, variação de temperatura, ela vai de 50 para 0, ou seja, menos 50. Daqui eu tiro que essa quantidade de calor que a água perderia para chegar a zero é de menos 5 vezes 2, 10, com 3 zeros, menos 10.000 calorias. Essa é a quantidade de calor que a água pode perder. Muito bem, moçada, agora é hora de comparar. Repare, o gelo para poder chegar a zero e derreter, ele precisa de um total de 4.750 calorias. A água tem, para ir até zero, uma disponibilidade de ceder 10.000 calorias. Eu te pergunto, isso paga aquilo? Paga e ainda sobra. Então, qual o significado disso? O significado é que essa quantidade de água consegue levar o gelo a zero, consegue derreter o gelo, ainda vai subir até uma certa temperatura. Ela vai ser acima de 0 graus Celsius. Como é que eu faço para calcular isso? Simples. Você vai fazer o seguinte, lembre-se, somatória das quantidades de calor envolvida no processo é igual a zero, vem lá da calorimetria, primeira aula. O que nós vamos ter aqui? A quantidade de calor Q1 do gelo para ir de menos 30 até zero, mais a quantidade de calor Q2 do gelo que vai derreter, mais a quantidade de calor do gelo que vai de zero até a temperatura T, que eu ainda não sei quem é, mais a quantidade de calor Q4, que é da água que está a 50 graus Celsius e vai resfriar tudo isso igual a zero. Detalhe, esses três calores aqui vão para a porção de gelo que vai virar água. E essa daqui, porção de calor, que vai ser da água para poder resfriar. Essa quantidade de calor Q1 nós já temos, é 750, mais essa quantidade de calor Q2, que é a fusão do gelo, nós já temos, é 4.000, mais essa quantidade de calor Q3 é a do gelo que derreteu, que virou água, então vai ser a massa de gelo derretida, vezes o calor específico agora que é da água, vezes a variação de temperatura, mais essa quantidade de calor que é da água que foi misturada a 50 graus Celsius, calor específico, variação de temperatura igual a zero. Daqui nós tiramos 4.750 mais massa de gelo derretida, 50 gramas. Agora é líquido, calor específico é 1,
Variação de temperatura, final menos zero. Repare que eu estou procurando a temperatura final disso aqui. Então, temperatura final menos zero, que é a inicial, quando ele terminou de derreter. Mais massa de água, 200, calor específico da água, 1, variação de temperatura final menos a inicial, que é 50 graus Celsius. Tudo isso igual a zero. Daqui nós tiramos que 4.750 mais 50 vezes 1 vezes T, 50T, mais 200 vezes 1 vezes T, 200T, menos 200 vezes 50, 2 vezes 5, 10, 10.000. Tudo isso igual a zero. Daqui nós tiramos que 250T vai ser igual a 4.750 menos 10.000, 5.250 que passa para o outro lado, 5.250. Daqui nós tiramos que a temperatura final da mistura é 0 com 0 corta. Daqui nós tiramos 525 por 25, que dá 21 graus Celsius. Repare que a temperatura final da mistura, 21 graus Celsius, está abaixo de 50 graus, evidentemente, e acima de 0 graus Celsius, uma vez que isso tudo derreteu e ainda aqueceu. Esse é um exercício bastante interessante, cai muito no vestibular. Muito bem, vamos ver como cai isso no vestibular. Olha só, página 67, uma questão do Einstein, questão número 3. Ele fala o seguinte: sabe-se que um líquido possui calor específico de 0,58 calorias grau Celsius. Com o intuito de descobrir o valor do seu calor latente de vaporização, foi realizado um experimento onde o líquido foi aquecido por meio de uma fonte de potência uniforme, até sua total vaporização, obtendo seu gráfico abaixo. Então esse é o gráfico que representa a temperatura. Veja que ele coloca a temperatura aqui em θ e não em T, isso é normal, é só reconhecer pela unidade, graus Celsius, pelo tempo de aquecimento, que é em minutos. O valor obtido para o calor latente de vaporização do líquido em calorias por grama está mais próximo de... Ele quer saber quanto que é a latente de vaporização. Bom, repare algumas coisas nesse gráfico importante. Olha só, primeiro, a temperatura inicial da substância é 0. E aí, em 10 minutos, ela é aquecida até a temperatura de 78. Então ela estava no estado líquido, então o calor que eu estou cedendo aqui é calor sensível. Quando ela chega à temperatura de 78, repare que a temperatura permanece constante até a total vaporização. Ou seja, isso é uma substância que tem ponto de vaporização constante, provavelmente uma substância pura ou azeotrópica. Repare que o processo de vaporização dela ocorreu entre 10 e 54 minutos. Muito bem, como ele quer a latente de vaporização, eu poderia ir direto aqui, ou seja, a quantidade de calor para vaporizar é a massa vezes a latente. Eu não tenho nenhuma dessas informações. Então nós temos um problema. Eu tenho que tirar alguma coisa aqui desse gráfico para poder levar para essa equação. Repare que essa fase aqui é a fase de calor sensível. Se eu trabalhar com ela, eu vou ter que o calor sensível é a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. A quantidade de calor que vai ali, vou chamar de Q1, vai ser igual. Massa da substância, não tenho. Calor específico da substância, ele deu 0,58. Variação de temperatura dessa substância nesse período, ela foi de 0 a 78 graus Celsius, ou seja, 78. Ou seja, a quantidade de calor aqui ela é de 45,24 vezes a massa, eu não tenho essa informação. E aí tem um detalhe importante. Esse eixo do tempo não está aqui de graça. Tem uma coisa que ele disse no texto, que é o seguinte: a potência da fonte, da chama do fogão que está aquecendo isso, é constante. Então eu posso tirar uma coisa aqui que é o seguinte: lá de calorimetria, o que é a potência da fonte? É a quantidade de calor pelo intervalo de tempo. Se eu tirar isso daqui, eu tenho o seguinte, que essa potência, ela é a quantidade de calor cedida para o processo de mudança de temperatura de 0 a 78, que é 45,24 vezes a massa, dividido pelo tempo de aquecimento nessa fase, que foi de 10 minutos. Eu vou deixar isso assim. Deixa essa equação assim. E agora você tem o seguinte, se essa potência é constante, então ela é a mesma durante o processo de mudança de estado. Então você pode fazer o seguinte, a potência durante o processo de mudança de estado é a quantidade de calor latente dividido pelo intervalo de tempo. Essa potência eu tenho, ela é 45,24 vezes a massa dividido por 10, que é igual. Quantidade de calor latente
é a massa vezes a latente dividido pelo intervalo de tempo, que nesse caso foi de 10 para 54 minutos, ou seja, 44 minutos. Daqui eu posso cortar a massa com a massa, divide por 2 dá 5, divide por 2 dá 22, daqui nós tiramos que a latente é 22 vezes 45,24 dividido por 5. Isso vai dar uma latente de aproximadamente 199 calorias por gramas. Essa é a latente de vaporização dessa substância. No caso, a melhor resposta para o exercício, letra B, 200 calorias por grama. Essa é a resposta. Muito bem, moçada, com isso terminamos então a parte de calorimetria, calor sensível, calor latente, mudanças de estado. Fechamos esse bloco. Se gostou, já sabe, curte o vídeo, compartilhe. Grande abraço e até a próxima.